Mas é isso, eu acho que o Mundial tem mostrado que os times brasileiros conseguem sim jogar de igual para igual contra times europeus, que, claro, por eles têm mais dinheiro, têm mais condição, jogam talvez um futebol um pouco melhor, mas eles não são invencíveis. E isso ficou mostrado tanto com o Botafogo ontem quanto com o Flamengo hoje. O Palmeiras também fez um jogo excepcional contra o Porto e por muito pouco não conseguiu vencer. Mas é isso, eu acho que tem sido uma Copa do Mundo de Clubes, MG, que possa até estar flopada lá fora, mas aqui realmente está deixando todo mundo muito ligado nessa competição. Eu mesmo assisti a maioria dos jogos que eu consegui. Eu não vou mentir para vocês, só não assisti aqueles jogos assim meio aleatórios, tipo o San Hyundai e o Idade Casablanca, isso eu não assisti. Mas foi muito interessante, tem sido muito legal, realmente muito interessante ver esses duelos entre times que a gente não está acostumado a ver se enfrentando, e até para que a gente tenha uma noção melhor de como é que está o futebol no mundo todo. Eu acho que, independente do resultado dessa competição daqui para frente, MG, os times brasileiros mostraram que a gente merece muito mais respeito do que é dado a gente lá fora. Sempre teve esse debate, né? Sempre teve esse debate. A gente, claro, por ser uma moeda forte, por estar em uma região mais privilegiada por futebol, a gente vê o foco da grana na Europa. Sempre foi isso. E acredito que vai se manter por muito tempo isso. Mas a gente sempre lutou, quando eu digo a gente, os brasileiros, os clubes, para a gente estar jogando o Mundial de Clubes. O meu time tem Mundial, você não tem. O pessoal faz a conta até com o Palmeiras e tudo, né? E geralmente quando a gente vai já para o Mundial, a gente tá indo mais fadigado, né? A maioria das vezes, quando um Sim, time brasileiro joga, tem 70 jogos, 80 jogos, e é MG, na basicamente no verdade. início da temporada do pessoal da Europa. E a gente já vinha sobrecarregado com isso. Tanto é que a gente já viu muitos jogos, tipo, eu lembro do jogo do Corinthians e o Chelsea. O Chelsea, no início da temporada, o Corinthians já fadigado, conseguiu ganhar, mas tomando a massa de 1-0. E agora a gente está vendo o outro lado, né? O outro lado da moeda, do outro lado do calendário, e outro lado do mundo. A gente está vendo essa competição. Eu queria saber de vocês, do chat, e você, Antônio Jacques. Para você, vai acabar existindo mimimi, conversinha, desculpinha, se não ganhar um clube europeu essa competição? Sempre existe. O pessoal que está perguntando o critério de classificação, meu querido João Kleber aí, como é de 4 em 4 anos, João Kleber, são os 4 campeões da Libertadores que vão e mais 2 por ranking da Conmebol, se eu não estou enganado. Por isso que o Boca e o River estão, por exemplo, né? São os 4 últimos campeões da Libertadores, mais 2 de ranking, são 6 vagas para times da Conmebol. Sobre a questão do, do mimimi, é algo que já existe, né? A gente vê realmente os europeus sempre reclamando muito, dizendo que não dão muita atenção ao Mundial. E é aquilo que o Rogério Ceni falou muito bem em uma entrevista que ele fez com a ESPN, MG, que foi o seguinte: eles não ligam quando eles ganham. Quando eles ganham, eles vão lá, levantam um troféu, vão para casa e acabou. Mas quando eles perdem, eles lamentam porque perderam, né? A gente viu isso em 2005, a gente viu isso em 2012, como você falou, do Corinthians com o Chelsea. Tem até a imagem famosa, o pessoal do chat vai lembrar, de Fernando Torres no meio do gramado, com o braço cruzado, olhando a festa do Corinthians. Isso acontece, cara. O Scott Castle, né, que era o goleiro reserva do Liverpool em 2005, quando o Rogério foi lá com o Bahia treinar, conhecer lá as instalações do Manchester City, ele comentou com o Rogério Ceni que foi uma derrota que foi doída demais para eles, né? Que eles chegaram meio sem conhecer o São Paulo e que lamentaram muito aquela derrota. Então não adianta mais essa coisa de dizer, eu não ligo. Né? Vocês podem não estar, eles não podem estar nas melhores condições físicas, como eles alegam, eles estão em final de temporada, que é algo que acontece com a gente quando acontecia o Mundial no final do ano, né? Que ainda vai acontecer, que agora vai chamar Intercontinental. A gente chegava em fim de temporada, os caras já cansados, como o MG falou, com a fadiga mais alta, e enfrentava os caras em meio de temporada voando fisicamente. Né? Então agora é uma situação oposta. A gente vê os times brasileiros no meio de temporada, os caras voando fisicamente, e os times da Europa no final da temporada, onde teoricamente eles deviam estar de férias agora, né? Estão jogando essa competição. É só o oposto do que acontecia com a gente. Então, eles estão sofrendo na pele o que a gente passava, né? Digamos assim. Mas, MG, como eu disse, cara, mimimi não pega mais essa de eu não ligo mais para Mundial. Tanto ligam que a gente vê os caras jogando com força total. A gente vê os caras colocando o que eles têm de melhor, só o City. O City foi o único que poupou os titulares, alguns titulares, não colocou todo mundo para jogar.
Mas, pô, Real Madrid foi com o time inteiro, colocou inclusive o Huijsen e o Alexander-Arnold, que acabaram de chegar para jogar, né? Eles foram com o time inteiro. Foram com o time inteiro, não tem essa questão de dizer que a gente tá poupando. Não, não. E André Vilas-Boas, meu amigo, pelo amor de Deus, seu time é ruim, descansado, seu time é ruim jogando na Europa, seu time é ruim jogando o Porto, tá? Jogando na Europa, jogando na África, jogando na Ásia. O time do Porto é ruim em qualquer lugar, cara. Não venha dizer que é porque a gente. O que você tem a me dizer sobre a Liga Portuguesa? Porque muita gente lá do outro lado fala, não, a moeda é forte, tem tantos grandes clubes no Portugal, que iria ganhar fácil aqui do Brasileirão, o futebol aqui do Brasil é muito desorganizado. Eu queria saber de você, qual é a diferença da Liga Portuguesa para você, Jax, para o Não. brasileiro? E O se pessoal. surpreendeu, a gente vê o Palmeiras que empatou o jogo do Palmeiras e Porto, mas o goleiro fez milagre ali, me deu vontade de até trazer ele pro Bahia. Mas eu E queria é o goleiro saber, reserva, tá? e queria que você Cláudio falasse Ramos. sobre isso. Pode Cara, falar. assim, a impressão que eu tive da Liga Portuguesa, MG, é uma impressão que eu, inclusive, não tenho vergonha de falar, é que você tira Porto, Benfica e Sport, os outros times não ganham uma Série B no Brasil, literalmente. Acontece o que o Carlos Alberto falou, cara. Um Braga talvez seja competitivo no Pra Campeonato você, um Brasileiro. Porto ficaria em quanto no Brasileirão? Rapaz, o Porto Pra mim, o Porto elenco luta pra cair. Não, o Porto com o elenco que tem hoje, o Porto ficaria de 13º para baixo. Com o elenco que o Porto já teve no passado, brigava em Sim, cima. Pô, já havia um sim. Porto com o Hulk e Falcão Garcia no ataque, aí o Porto poderia brigar Não, em eu cima lembro, com tranquilidade. Mas hoje não, hoje o Porto, cara, é parte de baixo da tabela com certeza, né? Até porque o Porto tá em reconstrução, né? O Martin Anselmi chegou por agora, o André Vilas-Boas, que é o presidente, deixa isso bem claro, que é um time em reconstrução, né? Tá recomeçando aí uma nova era. Mas eu acho que tirando o Porto, tirando o Sporting, tirando o Benfica, que são os grandes clubes de Portugal, que são potências, querendo ou não, que são marcas altamente reconhecíveis. Se você pega um Portimonense, um Braga talvez, pronto, eu vou colocar o Braga no bolo também. Se você pega um Portimonense e bota para jogar uma Série A, eles são rebaixados com certeza. Se você pega um Aves e bota ele para jogar uma Série A, eles são rebaixados com certeza. Se você pega o Nacional lá da terra de Cristiano Ronaldo e bota para jogar uma Série A, eles são lanternas até do campeonato. É uma liga que, tirando essas potências que você tem, que são marcas reconhecidas e que são times grandes, é um time que você não consegue. É uma liga onde não tem times que impõem tanto respeito assim. Né? Eu mesmo eu tenho muito respeito ao Porto e ao Benfica pelo que eu já vi deles. Mas hoje eu não tenho medo de enfrentar nenhum Porto, nenhum Benfica. Se o Bahia fosse enfrentar um Porto, claro, podia ganhar, podia perder, o jogo é aberto, mas eu não iria ter medo do Porto, coisa que eu já tive antes. O Esquadrão News, ele botou aqui, ó. Eu tenho pena do que o Bahia faria nesse Mundial. Eu não sei se ele tava elogiando ou tá criticando aí. Eu queria saber de você. Ele tá dizendo que o Bahia ia fazer estrago, cara, pelo que ele tem visto. É porque é questão de inteligência, né, meu querido Esquadrão News? Eu acho que vocês falaram muito de Paiva, que a galera tá falando que ele colocou um muro ali na defesa que ele realmente fez. Mas é saber, pô, pro PSG vai ter a bola. O que a gente precisa fazer aqui, pô, é pegar o contra-ataque rápido e tentar fazer um gol. E foi o que eles fizeram, né? Arthur brigou ali com o Kvaratskhelia, roubou a bola, lançou Igor Jesus e ele fez o gol. É isso, pô. Infelizmente, é entender a força do adversário, e isso o Rogério sabe muito bem. Eu acho que o Rogério tem essa sacada muito boa. Ele aprendeu muito com aquelas derrotas pro Vitória no ano passado. E, cara, explorar isso. E foi o que são os que os times brasileiros têm feito muito bem. O Fluminense foi muito bem contra o Borussia também, apesar de não ter vencido o jogo. Então, a melhor chance do jogo foi num contra-ataque, né? Que nosso querido Everaldo, rei de alguns, a galera implora para Everaldo voltar, mostrou porque que ele era reserva aqui, mostrou porque que ele vai ser reserva no Não é para ele voltar, mas ele não era essa carniça toda. Né? Tanto é que 23, 24 foi o cara que mais participou de gol na Bahia. Um camisa 9, irmão. Um camisa 9. Tocar aquela bola pro lado não me desce. Ele driblou o zagueiro e virou pro lado para tocar para Canóbio, pô. Chuta no gol, Everaldo, pô. Mas assim, tem me agradado muito. Tem me agradado muito. Sobre o Bahia no Mundial, é muito difícil dizer, mas eu acho que a gente não iria ser uma presa tão fácil, não. Com certeza, né? Poderia não vencer esses jogos como o Botafogo venceu ou como o Fluminense venceu, mas não seria ter uma presa forte assim, não, tá? Para mim, teve um jogo do Botafogo, foi o antes do PSG que o Botafogo ganhou.
antes do jogo do PSG. Foi Eu o do acho que, Seattle. e eu acho que aquele goleiro era. Se o Baete tomasse aqueles gols ali, seria motivo de O crítica. Seattle Sounders, meu amigo, deu mais É, trabalho ao Botafogo do que o PSG, se vacilar. Mentira, não deu não, mas assim, o time mas do Seattle achei Sounders, por erro. muito O pouco, goleiro. não É, conseguiu arrancar um pontinho ali, cara. É um time muito exatamente. organizadinho. E aí eu pergunto a galera que tá no chat aí, que talvez Sim, acompanhe, porque deve ter Messi Zete aí, como é que sim. o time de Messi consegue passear nessa Liga Americana? Você vê o time do Inter Miami jogando, cara, é uma desorganização tremenda. É você depender o tempo todo de Messi e de Busquets, são os caras da inteligência. Nível técnico, né? Você vê o time do Seattle Sounders, os caras são extremamente organizados, pô. Eles começaram mal o jogo do Botafogo, mas eles foram se organizando de uma forma que por muito pouco, eles mereciam até o empate naquele jogo ali. E eles já são um time muito bem organizado. Eu digo até, pessoal, que eu hoje teria mais medo de um time americano do que de um time de Portugal. Não sei vocês, mas enfim, vamos seguir em frente. Sobre essa parte aí, sobre essa pauta que você estava falando sobre o time de Messi e tal, eu acredito que veio mais também pela motivação. Qual é a motivação, qual é a ambição do jogador e do elenco para com a Não, competição? você quer que eu fale a E eu queria, verdade, MG? exatamente, Vai doer. eu queria uma análise sua sobre isso, que visivelmente a gente vê, e eu vou botar esse comentário aqui que eu salvei, O e time de Messi só visivelmente a gente tá no vê Mundial, raça. Hã. MG. O time de Messi só Por tá no Mundial marketing. Será que é por por conta de marketing? marketing. É marketing, pô. É Para assim. alcance, para É, trazer mais audiência para a competição, Gianni trazer mais Infantino, pô, atenção. Hã. Gianni Infantino, ele fez toda uma ginástica ali para colocar o Inter Miami no Ginástica Mundial. 3D lá, um xadrez Exatamente, pô. 3D, O 5D. xadrez quase 5D para colocar o time do Inter Miami no Mundial, né? Eles inventaram aquela desculpa de que é o campeão nacional, mas ele venceu só, acho que, a conferência deles, né, no Campeonato Americano, e aí eles foram como representante do país sede, que é o que acontece geralmente nos mundiais de clubes, né? Já o Seattle Sounders foi como campeão da Champions League, da Libertadores, da CONCACAF, tá? Sim. O João ele botou aqui, não é possível que o Rogério de jogadores do Bahia sem H não vejam os jogos com garra e vontade dos caras. Agora eu queria saber de você, essa garra só vem da parte dos times brasileiros ou você enxergou vontade de algum time que não é do Brasil, Jax? MG, assim, cara, eu acho que a questão da garra, a questão da vontade de vencer o jogo se dá muito quando você não é favorito, né? Que é o caso dos times brasileiros. O Botafogo foi jogar contra o PSG, foi como azarão. Foi como um time que a galera tava dizendo que ia levar uma bela goleada, né? Mas Então será os que ele. caras sabem que. Mas Os não foi caras o time sabem que. titular, né? Foi um mesclado. O PSG não, o PSG foi inteiro, pô. O PSG Pera, foi. pera, O o único PSG jogo. foi Quem mais. não foi o Marquinhos, que tava sendo poupado, Fabiano Ruiz e mais um. O time do PSG foi com aquele chão de melhor, pô. Não, Vitinha se jogou. você tirar 3 peças de titular, pra mim não Gonçalo é o Ramos que é o jogou. melhor. Aí ele coloca aquele, como é o nome do cara, que eu esqueci, gente. Vocês podem até falar aí, o Hum, Maiolu, sei lá. Foi o hum, único cara assim que era reserva mesmo, tava jogando. Né? Mas, pô, hum. você vê um Beraldo, tira o Marquinhos e coloca Beraldo, cara. Beraldo é jogador de Não, seleção brasileira. Beraldo joga muito. Beraldo É. joga muito. Você tira Fabiano Ruiz e você coloca ali no meio o Vitinha. Pô, cara, pelo amor de Deus, Vitinha e mais um. Pô, não tem como. A qualidade de reposição dos caras é muito grande. Se eles forem com um time reserva, ainda assim vai ser um time muito qualificado, né? Mas essa questão da vontade, MG, e da garra, eu acho que se aplica muito quando você não é favorito, né? Então, por isso, muita gente estava elogiando o Botafogo, principalmente a dupla de zaga, né? O Barbosa e o Jair, pela entrega. O Cuiabano também, quando ele entra no jogo, uma entrega absurda. É isso. Quando você não é favorito, você acaba apelando muito para essa questão da garra, da vontade. É algo que a gente vê muito no futebol. Já o europeu, ele tem garra, tem vontade, eu acho que jogando mais entre eles, né? Porque a cabeça dos caras é tão em pé lá ele que nesse tipo de jogo eles jogam de qualquer maneira, jogam de qualquer jeito, a entrega não é tanta assim. A gente viu que o Kvaratskhelia correndo, o Vitinha correndo e outros jogadores numa rotação completamente diferente. Eu acho que essa questão da raça da vontade é mais quando você não é favorito. É natural que você tente compensar isso com a raça, com a entrega, com a vontade.